Obrigado por terem vindo. Eu vou poupar o óbvio de dizer arigato por terem vindo, mas queria agradecer muito ao Luís Brito por ter escrito este livro, ao Carlos e ao Luís. O Carlos vai ler uns extratos do livro, depois passaremos ao Luís. Depois o autor, se quiser, dar um pouco, narrar um pouco a sua experiência. O objetivo da Fundação, como sabem, é estudar a realidade portuguesa. Pode parecer um pouco estranho que se publique um livro sobre o Japão. Este não é um livro exatamente sobre o Japão, é um livro de experiências de portugueses no Japão. Mas sobre isso, o Luís depois no final dará algumas palavras, está bem? Carlos. Boa tarde a todos. É de Elma. Voltar à nossa língua é voltar a casa. Voltar a casa é voltar a rir. Vou estar à porta do metro com uma camisola cor-de-rosa e pastéis de nata a mais no corpo. Antes de conhecer a Elma física, já gostava dela. Gostava tanto que até lhe fazia likes no Facebook, a plataforma que usámos para combinar o nosso encontro. Chego e vejo-a como a própria me prometeu. De cor-de-rosa e uns quilinhos a mais, esses que a mais não são, porque só pesam a leveza da boa disposição. Elma é roliça, redonda, engraçada, cheia de si. Fala alto como um tanque e mostra a beleza da sua desinibição com uma desenvoltura que não há nos japoneses. Os japoneses de Tóquio são tão trabalhadores quanto tímidos, tão sérios quanto compenetrados e têm sobremaneira medo de falhar. Por isso é que agem pouco, tremelicando e até suando se um estrangeiro se aproxima. Para eles, a honra da família e do país está presente a cada momento, pelo que estar na proximidade de um forasteiro é ficar congelado em medo e formalidade. Há uma reputação a manter, toda uma pressão social e espiritual aos ombros de cada indivíduo. E mesmo que eles saibam falar um inglês decente, não o vão mostrar. Só o farão se o sotaque e a gramática estiverem perfeitos, uma vez que, como disse Buda, todos os momentos contam e são irrepetíveis, pelo que, se não estamos à altura deles, mais vale ficarmos parados e humildes. Olá, boa tarde. Daqui a pouco já é noite. Bom, queria agradecer aqui ao Luís o convite que me fez para apresentar o seu livro, e eu decidi fazer um texto. Acho que o livro merece isso. Um texto a que dei o título A Rotina dos Milagres. Ora bem, no penúltimo capítulo de Arigato Eu, de Luís Brito, surge uma frase emblemática. O mundo está tão misturado que os milagres já são rotinas. Ou seja, naquilo que era o signo medieval, mais precisamente o que escaparia à ordem natural das coisas, aparece-nos hoje em dia como uma espécie de denominador comum do vivido. Em conjunção com a disposição estoica de que pouco ou nada já nos surpreende, emergirá a figura do acaso e do nomadismo que tanto se faz sentir na enunciação do livro de Luís Brito. Cito: dou primazia à vagabundagem em detrimento do roteiro. Como no modo como há 473 anos Portugal contactou pela primeira vez com o Japão, isto é, pelas mãos da tempestade de Tanegashima. Foi um acaso que levou os portugueses ao Japão. Arigato Eu, de Luís Brito, tematiza a imigração portuguesa no Japão na segunda década do século XXI. Existe uma diferença abissal entre os mais recentes imigrantes portugueses e as vagas de imigração do início do século XX para o Brasil e dos anos 60 e 70 para a França. Se estas foram o resultado de um país rural, miserável e a miúdo desfasado das rodas da história, a mais recente imigração aproxima-se em grande parte dos chamados expats. Como é que eu devo pronunciar? Expats ou expats? Expats. Cito: sinónimo moderno e cool de emigrante. A definição é do Luís. Aliás, muito curiosamente, 2 dos 7 entrevistados por Luís Brito neste livro, o Manuel e o Paulo, têm vidas que se ligam, ainda que indiretamente, às vagas migratórias anteriores. O enredamento, seja na rede, como também na mobilidade física, é realmente uma das características do mundo atual.
Ao analisarmos os 7 expats entrevistados em Arigato Eu, verificamos, por um lado, que todos ou quase todos têm formações superiores e, por outro lado, que todos se entregaram à vida, sem exceção, do mesmo modo com que Diderot iniciou Jacques o Fatalista. Cito: como é que se encontraram? Por acaso, como toda a gente? Ainda que, cingindo os acidentes e as coincidências às malhas do destino e das decisões tidas por certas. Passemos do cenário às 7 individualidades consideradas no livro do Luís Brito. Elma é advogada, tradutora, consultora e até editora. E encontrou um russo, também viajante ocasional entre sharehouses, o amor da sua vida. Manuel pertence à boa tradição dos luso-borgonheses, que vai do Conde Dom Henrique até ao grande semiótico português luso-borgonhês João de São Tomás. Estudou hotelaria e é um enólogo bem posicionado nos meios japoneses. Maria é arquiteta e, sobretudo, artista plástica de renome. Marta é a protagonista de um casamento religioso, mas antes estudara tradução e língua japonesa em Portugal. Diogo e Paulo são zénios tecnológicos, aliando o zen à genialidade inventiva. Esta palavra zénio aparece no livro do Luís, fundindo o zen e o gênio, dispersando atenções entre a consultoria e os videojogos. Por fim, Sara, casada com um japonês, referido como homem de posses, é ceramista e professora de português, ainda que eventual, além de dona de casa. Estamos perante 7 verdadeiros expats, unidos pelo fascínio do Japão e por aquilo que Luís Brito designa como sal extraterrestre. E, portanto, estaremos nos antípodas da miséria das bidonville e de imaginários como aqueles que nos foram deixados por Ferreira de Castro há mais de 8 décadas em Imigrantes, ou na Selva, ou por Olga Gonçalves há 4 décadas com a Floresta de Bremerhaven. Ao ler este livro, verifica-se que existe um tom de proximidade e de envolvimento, por vezes íntimo, que domina toda a enunciação. Se a ordo naturalis de um texto assenta na indução narrativa, o devir da literatura criada pelos modernos sempre aspirou à superação das reposições miméticas do mundo no jogo que o representa. Sendo Arigato Eu, de Luís Brito, um excurso de viagens, tanto interiores como de focalização externa, a miúdo com cunho estético, sobretudo no limbo que aproxima as descrições à reflexão, é preciso sublinhá-lo, não deixa de ser interessante como o texto visa muito diretamente aquilo que descreve e relata, sendo este pathos antecipador traduzido por uma ostensiva nuvem de afectos. E é nesta constante proliferação de imagens nuas e de memórias, muitas vezes involuntárias, que o jogo acaba por aproximar a análise do analisado. Exemplifiquemos. Elma é observada com admiração, cito, mostrando a beleza da sua desinibição, porque, confessa o autor, admiro pessoas que largam os seus trabalhos se não estão felizes. Manuel surge como, cito, espontâneo e vivaço, com aquele entusiasmo que o dinheiro não compra, sendo uma espécie de rei líquido e popular dentro deste reinado de requintes. Por sua vez, Maria aparece como uma mulher cheia de confiança social e de coragem física. Tal acontece também, continua Luís Brito, por ser bonita e beirã. A estadia no templo do monge de Motomiche, marido de Marta, foi interiorizada deste modo, cito, estes dias foram tecidos de ternura e candura. Aquela paz de espírito QB que se grava tanto na cabeça como no coração de um homem, carimbando com a eterna impressão de que o paraíso existe. Os zénios tecnológicos também não escapam à regra. O primeiro, Diogo, por identificação plena. Cito, ele é um another self, porque a sua vida podia ser a minha. O segundo, Paulo, por ser, cito, um tipo delicado, cortês e suave. O melhor fica reservado para a 7ª entrevistada, Sara, por quem o autor literalmente se apaixona. Cito, apaixonei-me por Sara, enquanto ser humano, psicopata funcional, homem, escritor, viajante e pessoa espiritual. Fim de citação. O tom da enunciação permite-nos regressar a Diderot e às últimas linhas de Jacques o Fatalista, onde se pode ler: se não estás satisfeito, leitor,
com o que vos é revelado pelos amores de Jaque, apenas vos peço que fazei melhor. Consenti-lo-ei. Ora bem, Arigato Eu, de Luís Brito, além de tematizar a imigração portuguesa no Japão, também cria uma imagem do Japão muitas vezes em contrapeso com a dada imagem de Portugal. Vale a pena percorrer a assimetria deste subtil jogo de espelhos. O Japão começa por ser percebido como a pátria dos paradoxos, de algum modo em concordância com o que se afirma no capítulo M de Manuel. Cito: perceber deste país é, primeiramente, perceber que não percebemos. Os paradoxos, configurando o primeiro dos primeiros pilares da cultura japonesa, são sintetizados com mestria no início da abordagem de Marta, a quarta entrevistada, e colocam face a face a esperança média de vida versus a alta taxa de suicídios. Os casamentos tradicionais arranjados versus os colossos da indústria porno e da prostituição. A autoridade versus a promiscuidade. A comida saudável e natural versus o alcoolismo e a depressão. A postura dos japoneses fisicamente frágeis versus o cariz de lutadores exímios. E, por fim, o todo da organização versus o Eldorado da criação. A isotopia do paradoxo quase nos obriga a relembrar o que Valério Romão escreveu num artigo publicado recentemente na revista Ler sobre a pornografia. Cito: o Japão é o país no qual o paradoxo não é suficiente. Se possível, e sobretudo se é impossível, há que almejar o oxímoro. Ao tema do paradoxo e o oxímoro sucede o da insularidade, segundo pilar da coisa japonesa. Escreve Luís Brito, cito: as ilhas são coisas às quais se podem dar infinitas voltas para perceber sempre isto. São lugares de realidade aumentada e de dualidades exacerbadas. Ou, como um dia me confidenciou João de Melo sobre os seus Açores, ali se reúne ao mesmo tempo o princípio e o fim do mundo. É sobre o precipício destas dicotomias que a necessidade faz o seu caminho. Daí o terceiro pilar do Japão. Uma cultura muito homogénea e assente no trabalho. E o autor exemplifica abundantemente com os idosos, cito, a cuidar dos seus jardins, tratando de cada grama de relva com cuidado e entrega absolutos, fazendo da ocupação uma espécie de divindade. Daí também a sensação de que as traseiras são tão divinas como a frente das casas. Seja como for, num país que fervilha, elabora, inscrevendo rigor e autorrigor, e que Luís Brito metaforizou como a grande fábrica da vida, existe sempre o complemento, designado pelo, cito, pulso tranquilizador do Zen. O quarto pilar está relacionado com o terceiro e diz respeito à pontualidade, que é caracterizada como o outro nome de compromisso, sendo o compromisso sinónimo de respeito. No entanto, a sincronia apertada é indissociável do culto da individualidade que se vira para o todo e também do princípio generalizado da autossuficiência. Este duo é traduzido na língua holandesa pela palavra zelfstandigheid e apenas o faço notar por terem sido precisamente os holandeses os únicos estrangeiros a habitar o Japão durante o período Edo, que abrange no Ocidente o longo alvor do período moderno, entre o início do século XVII e o fim do século XIX, tal como Luís Brito sublinha em S. de Sara, último capítulo dedicado aos 7 entrevistados. O quinto e derradeiro pilar aborda o lado subterrâneo e intrínseco dos japoneses. Cito: mais ou menos mafiosos, espertos ou suspeitos, eles também traficam influências, fazem planos por cima e por baixo das mesas e falam muito entre si para se distanciarem dos gaijin, os ocidentais, jamais se rendendo às propostas estrangeiras, mais ricas, porém em prejuízo do respeito comum. Fim de citação. Este sentido de autonomia radical e de austeridade não é dissociável do fascínio pelos outros. Cito outra vez o Luís Brito: os japoneses não são viris, cuidadosos e espontâneos como os latinos ou os mediterrâneos. As japonesas sabem disso, tanto que querem conhecer estrangeiros e fascinar-se por eles, sejam desportistas, modelos, artistas ou programadores informáticos. No contraponto a estes 5 pilares que desenvolvem uma imagem coerente e centrada do Japão,
Arigatou eu, de Luís Brito, também expande uma imagem condensada e sintética de Portugal, sobretudo no último capítulo do livro. A síntese agrupa 3 componentes distintos e muito claros. O primeiro convoca uma ideia de humanismo. Citemos: ser português é ser humanista. Ser português é perdoar-se com facilidade e fazer os outros sentirem-se especiais, tão especiais quanto os consigo ver. E é essa a natureza portuguesa. Fim de citação. O segundo componente convoca a ideia de saudade, quer como sentimento de distância, patenteado desde logo nas viagens marítimas lusitanas, quer como dimensão onírica e construtora. Cito: ser português é também ter saudades do que não existiu. O terceiro e último componente, muito próximo da imagem que os japoneses fizeram de Portugal há quase 5 séculos na Crónica da Espingarda, diziam eles: gente que mostra os seus sentimentos sem nenhum rebuço. Ou gente que passa a vida errando de aqui para além, sem morada certa. Este terceiro componente diz respeito ao nomadismo sentimental. Escreve Luís Brito: o facto é que sou só mais um português. Preciso de perder-me e encontrar-me, dando a ver, tal como o autor reviu em Elma, a beleza da sua desinibição que não há nos japoneses. O antropólogo francês Marc Auger definiu há 2 décadas e com algum cariz especulativo o conceito de não-lugar, remetendo para o domínio do transitório, da passagem ou da réplica pela réplica. Apetece homologamente classificar o ritmo deste livro numa esfera que seria a do não-tempo e que se caracterizaria pela conquista do interstício, da linha de fuga pela linha de fuga, espécie de interland existencial que vê na mobilidade e no vai-vem globais um gesto vital de resgate e de redescoberta do ser, ou se preferir do outro em si mesmo, invertendo aquilo que Baudelaire disse ser o spleen, ou seja, cito, o dia transformado em noite pardacenta. Por isso, escreve Luís Brito nas últimas linhas do livro, tentando definir uma disposição que fosse capaz de dar algum sentido ao vivido. Cito: ser melancólico, por ser sensível, sonhador. Triste, mas contente com o seu fado de viajante eterno. Volto a aventurar-me pelo prazer de viver. Ver o mundo faz esquecer a melancolia. Subtraindo a geografia e retraindo o tempo, somos todos exploradores do minúsculo. Ao invés, Luís Brito, por inscrever a cartografia em texto e por decantar o percurso sem imagem, torna-se, em Arigatou eu, num cosmógrafo da intimidade, com a mais-valia dos milagres que, no nosso tempo, andam de mão em mão, vulgarizando-se. Não é, pois, qualquer prestidigitador que voltará a iluminá-los com a simplicidade da linguagem e, ao mesmo tempo, com o desassombrado encanto pelo outro. Essa é a tarefa que Luís Brito e Arigatou eu, afinal, realizaram. Os meus parabéns, grande Luís. Paulo já teve muitas namoradas japonesas. É uma espécie de quarentão solteirão. E como outros com quem confraternizei e que me aconselhavam vivamente a tornar-me em Dom Juan do Sol Nascente, diz-me que este país é uma espécie de Éden para o qual vale a pena vir espalhar a fama do bom amante português. É que os homens japoneses não são viris, cuidadosos e espontâneos como os latinos ou os mediterrâneos. As japonesas sabem disso, tanto que querem conhecer estrangeiros e fascinar-se por eles, sejam desportistas, modelos, artistas ou programadores informáticos. O futuro não pertence às máquinas, mas sim aos homens que melhor trabalham com elas. Paulo é como Diogo, alguém avançado no tempo, já à frente de si mesmo e no país ideal para isso. Como prometido, saímos do restaurante e vamos visitar o campus da universidade. Abrimos os guarda-chuvas de plástico largos como escudos à prova de bala. Há muitas estudantes bonitas, algumas sorriem para nós e outras ficam fechadas no charme da timidez. As cigarras cantam tão alto como nas selvas, mais escondidas, e teias de aranha esticam-se por entre as placas com a sinalética que orienta os alunos de economia, história ou física. Há chuva mística alimentando as árvores elegantes. Os edifícios enormes prometem resistir a tremores de terra, como se fossem robôs à prova de tudo e mais alguma coisa. Este país terrível nasceu de acidentes vulcânicos. Placas tectónicas furiosas fizeram-no erguer, como se o diabo o enviasse para Deus. Hoje tem tragédias nucleares, pesca de baleias e golfinhos, solidões assombrosas e a mais alta taxa de suicídio do mundo.
Porém, se o homem sonha alto, as coisas boas acontecem. Os japoneses são bons nisso e os portugueses também. Olá a todos. Obrigado por terem vindo. Espero que gostem do livro. Como disse o Luís, é a nuvem dos afetos. A nuvem dos afetos aqui está densa. Vejo aqui muitas pessoas de quem gosto. E é este momento que vale a pena. Portanto, podemos ficar aqui 3 horas, 4. Ou então não. Obrigado. Espero que gostem do livro. Luís, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, mas como é tudo amigos, se calhar é melhor perguntarem depois, quando pedirem um autógrafo, se quiserem, ao Luís. Mas se tiver alguma questão que colocar, acho que o melhor é lerem o livro, porque é um livro que tem um sortilégio muito específico, que vem do Japão, mas vem também da arte de quem o escreveu. Muito obrigado, Luís.